Olá, então estamos aqui começando a aula 15, né, Jesus, a Igreja, o Espírito. Tem sido uma matéria assim muito gostosa, muito interessante e nos dá muito conhecimento, né? Vamos dar uma recapitulada rápida aqui. A gente chegou a começar o capítulo 16, estudamos uma parte dele, na página 84 do nosso livro, As Parábolas de Mateus 13, né, uma continuação do estudo sobre essas parábolas de Mateus 13. Né? A gente estava vendo então que após esse momento, né, de início da mensagem que Jesus anuncia o Evangelho do Reino, quer dizer, o reino de Deus é chegado até vós, né, era para se cumprirem as promessas todas que haviam sido feitas da vinda do ungido, né? E ungido entra em Jerusalém para ser recebido como rei, e na realidade como nação há uma rejeição ao Senhor, né? Falamos um pouquinho sobre aquela questão do pecado contra o Espírito Santo, né, que já havia tido a negação do pai, a negação do filho, né, e agora estavam fazendo a rejeição com heresia contra o Espírito Santo, né, dizendo, não, isso daí é obra de Belzebu, né, e nesse contexto se oficializa aquela rejeição e Jesus, então, para estranhamento dos discípulos, começa a falar em parábolas e muda o seu discurso, né? E é interessante que os discípulos percebem a diferença e perguntam, por que você está falando em parábolas? Né? E começam a pedir mais explicações sobre estas parábolas. Aprofundando esse estudo, a gente pode comparar com esse Mateus 13 com as cartas para as igrejas do Apocalipse, né? Que são cartas que revelam um pouco da história da igreja, né, ao longo da sua existência, né? Então estava sendo profetizado sobre o perfil das igrejas, aonde tropeçariam, qual seria o remédio para cada uma dessas igrejas, como serem restauradas, como serem tratadas, como encararem as suas lutas, né? E quando a gente vê em Mateus 13, a gente vê um cenário muito parecido, né, com fortes similaridades, né, e que a gente começa a entender que ali Jesus começou a falar sobre o mistério do reino dos céus, né, que era a única coisa não profetizada, era a existência da Igreja de Jesus Cristo, né, virando esse tempo de intervalo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, quer dizer, todo esse tempo da Igreja de Jesus Cristo, na qual judeus e gentios conviveram no mesmo corpo, né, no mesmo ambiente, no mesmo ministério, no mesmo chamado, né, andaram juntos, viveram juntos, espalhados pelas nações, e ministrando o Evangelho em igrejas, né, ou fora delas. Mas isso não havia sido profetizado. Então o reino ficou suspenso, né, aquele momento que Jesus, quer dizer, deveria ser morto pelos judeus, ia ressuscitar ao terceiro dia, iam correr, ele ia para o Pai, iam correr 7 anos de tribulação, porque isso daí já eram profecias do Antigo Testamento, né? As profecias de Daniel. Então essa angústia de Jacó foi profetizada no Antigo Testamento, essa grande tribulação, ela ia acontecer de qualquer jeito, e ao final dela, o Império Romano estaria ali cercando Jerusalém, né, para a destruição da cidade, e Jesus ia voltar nesse momento, ia estabelecer o reino, no qual Israel finalmente ia evangelizar as nações. Bom, houve a rejeição, né? A gente já estudou um tanto sobre isso, vamos continuar falando em mais alguns detalhes, mas houve essa rejeição
e então ocorreu esse tempo dos gentios, né, falado pelos apóstolos, e citado na palavra de Deus como o tempo da igreja, né, o tempo dos gentios. Né, fala sobre, olha, quando se completar, né, o apóstolo Paulo em Romanos, quando se completar a plenitude dos gentios, então o Senhor se voltará de novo para a casa de Jacó, para restaurar e tal, e isso daí começa a ficar cada vez mais claro para nós. Tá? Então essas parábolas, né, foram 8 parábolas que Jesus começa a citar em Mateus 13, depois daquele evento, né, da rejeição, ainda não oficializada para todos, né, quando Jesus fala saindo de Jerusalém. A gente vai estar até vendo essa passagem aqui nesta ou na próxima aula, né, em que Jesus saindo de Jerusalém, após ser rejeitado, ele declara: só voltarei aqui quando eu for, quando disserem bendito que vem em nome do Senhor. Então, ok, estamos nesse tempo da igreja, né? E nas parábolas ele é citado como mistério do reino dos céus, né? Mistério do reino dos céus. E aí a primeira parábola é a parábola do semeador, tá? Que a gente já estudou. Vou dar uma breve passada aqui só para esquentar aí os corações, aí a mente, né? E a gente poder aprofundar. Tá? Então, no final da página 84, Mateus 13, 3, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, acho que tem alguém com o áudio aberto aí, afiando uma faca. Pronto. Então, como era uma coisa... Desculpa, vamos lá, verso 6. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Né? Então, isso aqui, quando Jesus começou a falar por parábolas, os discípulos foram lá e: o que está acontecendo? Eu não estou me entendendo nada, né? E Jesus fala, ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eles falam por parábolas, porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem, porque eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. E aí Jesus vai e explica reservadamente, né, aos discípulos sobre o significado dessa parábola. Ele diz o seguinte: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quando o que foi semeado em terreno pedregoso,
Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Então, vamos lá. Primeiro, essa explicação, né, do Senhor. Por que ele está falando em parábolas? Porque chegou o momento em que ele não tinha mais interesse em que todos entendessem. Por que não tinha mais esse foco, esse objetivo de que todos entendessem? Porque a rejeição já havia sido decidida no coração dele. Né? A rejeição de Israel foi oficializada nos céus. Ainda não na terra, mas nos céus foi oficializada. E aí Jesus começa a falar em parábolas. Porque na parábola, aquele que não crê, ele não entende uma parábola. E para aquele que crê, as verdades espirituais se tornam ainda mais claras, né, para aquele que crê, quando houve uma parábola. Essas associações nos trazem muita clareza quanto à revelação de Deus, né? Essas metáforas todas utilizadas aqui. Então, por exemplo, a gente já estudou quando Jesus, falando sobre a relação dele com a igreja, né, ele usou algumas metáforas, algumas figuras para que a gente entendesse melhor. O noivo é a noiva, é o cabeça e o corpo, né? É a videira e os seus troncos, é o pastor e as suas ovelhas, né? É o sumo sacerdote. Então, todas essas imagens, né, que a gente vai criando nos facilitam, nos ajudam a ter a revelação e a compreensão da relação que Jesus quer conosco. E aqui nas parábolas é a mesma coisa. Ele falou, agora não é para todo mundo entender, né? Felizes são vocês que ouvem e entendem, né? Então, quando a gente está num ambiente desse aqui, de conhecimento, de aprofundamento da palavra, de revelação, né? Felizes são vocês que ouvem e entendem a palavra, né? A palavra começa a reluzir, ela começa a ter, é como se fosse, ela estivesse num ambiente meio escuro e de repente começa a acender um monte de luzes e luzes e luzes e a coisa vai clareando, né? E Jesus então começa a falar sobre a introdução do reino, que tem a ver aqui com a primeira igreja, né? Que é a igreja de Éfeso, a igreja desejada, né? A igreja de autoconhecimento, a igreja que evangeliza, que não deixa entrar heresia, que tem sólidas bases e fundamentos, mas que no final do seu período ela esfria o primeiro amor, né? Ela tem um esfriamento do primeiro amor. Então essa é a primeira igreja, e é a igreja onde começa a se anunciar o evangelho. Então Jesus estava falando aqui do início. O início é o quê? Esse evangelho será pregado. Alguns vão ouvir, outros não. Alguns, né, ele cita aqui os 4 perfis genéricos, né, de absorção da palavra, né? A que cai à beira do caminho, a que cai em solo rochoso, a que cai entre os espinhos, e aquela que cai em terra boa. Tá? E dá uma geral sobre cada uma delas. Vocês já devem ter ouvido inúmeras palavras a esse respeito, né? Não é o objetivo aprofundar detalhadamente isso aqui, mas apenas entender essa primeira parábola. Esse é o objetivo dela. Essa primeira parábola começa a estabelecer conceitos, tá? E figuras ou personagens. Tá? Então, por exemplo, quando fala, né, quando Jesus vai revelar, né, este é o que foi semeado à beira do caminho, né, é o quê? É aquele que ouve a mensagem do reino, não entende. O maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Mas quando a gente leu
no início desse texto, sobre esse versículo, ele fala que as aves do céu vêm e comem a semente, né? Então, a parábola, ela já começa a dar o entendimento, quando fala das aves do céu, né, que vêm e comem a boa semente, ela está se referindo ao diabo, está se referindo ao maligno, né? Em Mateus 13:4, né, na página anterior. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Depois ele explica, olha, essas aves é o maligno que vem e arranca a semente que foi plantada no seu coração. A terra é o nosso coração, né? A semente é a palavra de Deus, e a beira do caminho, só en passant aqui, né? A beira do caminho é aquele que não foi com um objetivo, né, de buscar a Deus. Pegou ele assim, andando pelo caminho, né? Caiu lá na coisa, ele pegou de rebarba aquela mensagem, se interessou, mas não estava com esse propósito de buscar Deus, ele não estava numa rota de encontro com Deus, pelo menos não ainda, né? Então o maligno vem e arranca a semente, né, do coração. Então as aves, a gente vai ver mais para frente, as aves do céu, né, elas têm relação com o maligno, é uma referência de demônios. Tá? Na sequência, ele vem falando sobre as outras. E aí nós vamos agora para a segunda parábola, que é a parábola do trigo e do joio, que é, na realidade, a continuação da igreja, né? A igreja, então, começou a crescer, as pessoas foram se convertendo, o evangelho sendo pregado, alguns aceitaram, outros não, né? Mas em algum momento, o que acontece? Jesus, em Mateus 13:24, Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi, né? Então esse é um detalhe interessante, quer dizer, qual é o segundo momento da igreja, né? E se você vai ver as cartas na segunda igreja, começam a aparecer as falsas doutrinas, começam a aparecer os infiltrados dentro da igreja, começa a aparecer o joio plantado pelo diabo dentro da igreja, né? Com um detalhe que joio e trigo são muito parecidos externamente, né? Então o joio, ele ora, ele vai na igreja, ele ajuda, às vezes ele serve a ceia, né? Às vezes ele até prega. Eles não são muito chegados em reunião de oração e tal, mas eles parecem demais com o trigo. Então o joio é muito, muito parecido, por isso que na sequência das parábolas a gente vai ver, Jesus fala, não pode separar, né? Que se separar o joio do trigo, você acaba matando o trigo também, você tira o trigo também, né? Porque muitas vezes o trigo está mais parecido com o joio do que com o trigo, né? Muitas vezes nós temos nossas crises aí, nossas fases, nossos esfriamentos, nossos conflitos pessoais, e ficamos mais parecidos com o joio do que com o trigo, né? Entramos naquelas fases de chutar o pau da barraca, de tô nem aí, né? E aí, por isso que não se separa o joio do trigo, né? Um detalhe aqui é que quando que o inimigo veio e plantou o joio no meio do trigo e se foi? Foi quando ou enquanto todos dormiam, tá? Então, o que isso tem a ver com a igreja de Éfeso, né? Quando é que você migra para a segunda igreja? É quando o amor esfria. O esfriamento do amor é uma certa dormência, né? Imagine um casamento, um casal está lá apaixonado, ardendo de amor e tal, e fica no telefone, né, no celular, lá, benzinho, não sei o quê, não, vamos desligar então, vamos dormir, desliga você, não, desliga você fica e tal, né? Depois de uns 3, 4 anos, fala, vai dormir logo, tem mais o que fazer, né?
Então o amor dá aquela esfriada. Então isso é como uma dormência, você já não dá mais tanta atenção, não está lembrando do valor, de quanto é importante para você e tal, e a coisa esfria. Então quando é que o inimigo vem plantar o joio? É quando dormimos, quando entramos nesse estado de dormência, quando o primeiro amor se esfria dentro da igreja, né? Quando o trigo brotou, no verso 26, né? E formou espigas, o joio também apareceu. A gente não vê. Ele vai lá crescendo e tal, de repente você fala, opa, é joio. Né? Tem joio aqui no meio do trigo, dentro da igreja. Então é uma coisa também que tem muito crente que reclama, mas tem gente que não tem nada a ver dentro da igreja, não vamos ficar na igreja, que não sei o quê. Gente, Jesus avisou que ia ter o joio no meio do trigo, e isso é a igreja. Tá? O joio ia se misturar lá dentro, ele avisou que ia acontecer. Então você não tem que depois que acontece achar que não, que saiu tudo errado. Não, ele avisou que ia acontecer e aconteceu. Tá? O Senhor não... quando o trigo formou espigas, tal, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o Senhor quer que vamos tirá-lo? E ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então, até aqui, né, é uma parábola. Né? Então direi aos encarregados da colheita, estou aqui na página 86, tá? Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Tá? Então, esse final da colheita, ele tem uma característica. A separação efetiva de joio e trigo. E o joio, primeiro, é lançado, ele é queimado. Tá? Depois de queimar o joio, o trigo é guardado no celeiro. E aí vemos Mateus 13, 36, né? Quando começa a vir a explicação dessa parábola. Tá? Então ele deixou a multidão e foi para casa. Repara esse detalhe, a conversa aqui já é em casa. Ele deixou a multidão e começou a falar mais intimamente a um grupo reduzido. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu, aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. Tá? O tempo inteiro esse personagem, o semeador, ou coisa, ele é o filho do homem. Tá? O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que os semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são anjos. Então olha aqui de novo essa informação. A colheita é o fim desta era. Então, para gente que não entende que Deus trabalha em determinados períodos, para determinados propósitos e tal, é preciso entender que a Bíblia fala sobre isso. Né? A colheita é o fim desta era. E que era que ele está falando? Né? É a era que começou com a vinda de Jesus. É a era da implantação do reino de Deus. O fim desta era é quando o reino de Deus é efetivamente implantado. E aí entramos numa nova era, chamada o milênio de paz. Né? Estaremos debaixo do governo de Jesus Cristo e o Espírito Santo aqui conosco. Né? O Pai ainda não. Mas durante esse milênio nós temos esse cenário. Jesus vai reinar sobre os homens, né? Israel completamente restaurada, ele vai reinar junto com a igreja. Tá? Então, o final desta era, tá? É a colheita.
né? Onde vão separar, e aí ele vai e fala, o Filho do Homem enviará aos seus anjos, eles tirarão do seu reino tudo que o faz tropeçar, a todos que praticam mal, eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá? Então, só um detalhe aqui interessante desse texto é que, veja, quando Paulo fala, por exemplo, em Tessalonicenses, sobre o arrebatamento, ele fala sobre o soar da última trombeta e, né, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós que estivermos vivos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, subiremos para o encontro, juntamente com os mortos ressuscitados, para o encontro com o Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Né? Então, no evento do arrebatamento, os bons, entre aspas, né? Vamos falar os salvos, sobem para o encontro com o Senhor nos ares. E quem é que fica na terra? São os não salvos. No final da colheita, que não é o arrebatamento, o processo é o contrário. Né? Os não salvos são já lançados, né? Onde haverá choro, na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. E aqueles que são salvos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Tá? Então, quem é que fica? Ficam os salvos. São retirados os não salvos. No arrebatamento, ao contrário. No arrebatamento, ficam no planeta quem? Os não salvos. E saem do planeta para encontro com o Senhor nos ares os salvos. Que, na realidade, ao final dos 7 anos, voltarão juntamente com Jesus para tomar posse do reino. Afinal de contas, temos inúmeras passagens sobre a igreja, né? E quando o Senhor fala, os apóstolos falam sobre que nós reinaremos com Cristo, né? Inclusive Apocalipse, que nós vamos reinar com Cristo, né? Durante esses 1000 anos, né? Então, desde o estabelecimento do reino, né, até o final, haverá esse reino, tá? Neste formato do milênio. Depois é mais uma nova história ainda mais maravilhosa do que o milênio, né? Mas hoje não dá para falar sobre ela. Bom, essa foi a segunda parábola. Nós estamos falando de 8 parábolas. Tá? Vendo aqui embaixo só a repetição, né, da informação do texto. Quem semeia a semente, a boa semente é Jesus, o inimigo é o diabo, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o trigo, os salvos, os joios são os filhos do maligno, os não salvos, a ceifa é o fim do mundo. E aqui se refere, né, ao fim do mundo, se refere ao final deste período, que é o final da tribulação, não o arrebatamento. Os ceifeiros são os anjos. Tá? Esses outros detalhes eu já comentei aqui. Vamos partir então para a terceira parábola. Tá? Até agora foi mais recapitulação e aprofundamento com algumas lembranças. Agora a gente está efetivamente com material novo, né? Terceira parábola, a parábola do grão de mostarda. Preste muita atenção e que o Senhor abra a tua mente, teu coração, em nome de Jesus. Né? O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Tá? Tudo indica que os discípulos entenderam bem essa parábola, porque eles não saíram mais perguntando sobre ela. Ela começou a ganhar uma certa clareza.
tá? Então, vamos lá, porque muita gente entende numa forma, assim, hollywoodiana, né, de que o grão de mostarda, nesse caso aqui, foi crescendo, crescendo, tornou-se uma árvore gigantesca e as aves vieram, né, se encostar lá. Já vi até mensagens dizendo que as pessoas ficam embaixo da árvore, né, pegando uma sombra, que a árvore naquelas regiões desérticas de Israel, que era um refrigério e tal. Já vi muitas mensagens nesse sentido, muito bem intencionadas, mas não são de fato o que o texto diz. É preciso prestar atenção naquilo que o texto está dizendo. Tá? Veja, a mostarda é uma hortaliça. Hortaliça é uma natureza, árvore é outra natureza. São criações diferentes. Não existe mostarda árvore. Você só tem hortaliça. Não existe hortaliça que se transforma, que vira uma árvore. Ela não é uma lagarta que vira uma borboleta. Lagarta e borboleta são da mesma espécie, vivendo momentos diferentes do seu processo de vida. Tá? Muitas vezes nós podemos ser como borboletas, né? A gente leva a vida crescendo, aprendendo, tal, mas uma hora você, né, explode, voa como uma borboleta e ganha graça, beleza e impacta muito mais por onde você anda, né? Mas a hortaliça não vira árvore, tá? Então aqui não é uma metamorfose, aqui é uma perda de identidade. O significado desta o grão de mostarda crescendo, né, e se tornando a maior das hortaliças é o crescimento da igreja. Ele está falando sobre o reino dos céus. Esse reino dos céus que ele está se referindo é a igreja, é esse tempo da igreja. Tá? Você vai ver todas essas parábolas descrevendo e o link delas com as 7 cartas para as 7 igrejas do Apocalipse. Tá? Que narram uma evolução, uma história, uma profecia sobre o que vai acontecer, ou o que queria e o que ainda vai acontecer com a igreja. Tá? Então, lembra, nós já vimos, né, nas parábolas anteriores, ou em especial na primeira parábola, que as aves do céu, o que elas são? Na parábola anterior, o significado das aves do céu é o maligno, é o diabo. E essas aves do céu não se encostaram e encontraram um ninho, fizeram um ninho na hortaliça, porque a hortaliça era Éfeso acordada, é a igreja que cresceu sem joio, ela foi se desenvolvendo. Quando dormiu, apareceu o joio. Foi plantado o joio e ele cresceu, e a igreja começou a ter joio e trigo dentro dela, né? E nesse momento aqui ele está dizendo o seguinte, que a igreja vai crescer, ela vai crescer, vai se tornar a maior das hortaliças, quer dizer, ela vai chegar num estágio que agrada muito a Deus, né? Mas depois, em algum momento, ela vai migrar para uma coisa maior, entre aspas, mas com outra identidade. Então a igreja, né, você pegando lá pelas cartas seguintes, né, de Pérgamo e Tiatira, né? Você tem a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, que foi a igreja perseguida, tudo, né? Aí você tem a igreja de Pérgamo, quando começa a aliança com o mundo, né? Começa essa influência, tá? Ela tem muito a ver com o grão de mostarda. Pérgamo e Tiatira. Tiatira é a evolução desse cenário. Tiatira significa sacrifícios intermináveis, né?
é o evangelho dos sacrifícios, o evangelho das velas, o evangelho de penitências, né? E por aí vai. Então foi um desenvolvimento da igreja com esse perfil, tá? Que foi profetizado. Jesus falou que ia acontecer. Isto vai acontecer, né? E de repente começa a acontecer. Então essa parábola do grão de mostarda, de uma hortaliça que se tem uma metamorfose, se transforma numa árvore, esta árvore não é uma igreja segundo o coração de Deus. Esta árvore é o que começou a se chamar de cristianismo, com a influência de Roma, que veio com todas as suas imagens, com todas as suas, o seu politeísmo, trazendo influências para o cristianismo, para o Deus invisível, sendo recheado de imagens e de outras adorações, né? E aí, com o passar dos séculos, isso foi se aprofundando, né? E essa igreja foi se tornando cada vez mais difícil de se viver, e ela entrou nesse período que a história nos relata como o período das trevas, no qual quase não havia cristianismo verdadeiro, né? Isso durou cerca de quase 1000 anos nesse estado. Uma igreja apagada, morta, uma igreja que era o quê? Uma árvore, não tinha identidade da sua origem, perdeu sua identidade original, era uma árvore, ela era grande, ela era poderosa, né? Aparentemente muito forte, né? As aves do céu vieram e começaram a fazer ali os seus ninhos. O que são ninhos de demônios? Né? Você tem 2 significados para isso daí. Um deles é a possessão demoníaca. São pessoas endemoninhadas. Não é endemoniado, é endemoninhado, porque o demônio faz ninho na vida da pessoa. E os demônios começaram a fazer ninhos dentro das igrejas. Pessoas às vezes endemoniadas dentro da igreja, joio, fazendo a vontade do diabo, confundindo, misturando, distorcendo, né? O outro significado de ninho, as aves fazendo seus ninhos na árvore grande, são as heresias, as falsas doutrinas, as formações erradas sobre o Evangelho, sobre o Senhor, sobre os propósitos de Deus para a igreja, sobre o Espírito Santo, informações totalmente erradas, né? E a igreja ficou cega durante muito tempo. Quando a gente fala dos reformistas, quer dizer, o que foi trazido por Lutero? O justo viverá pela fé. Isso é uma base do Evangelho. É base, é o beabá do Evangelho. O justo viverá pela fé, não pelas obras. Né? A salvação é pela fé e não por obras. Isso ficou oculto do que seria a igreja, do que seria esta árvore, durante quase 1000 anos. A Bíblia era proibida de ser lida. Só os líderes da igreja podiam ler a Bíblia, porque ela é muito difícil de ser entendida. Isso era outra mentira satânica, né? O leigo era muito especial, o clero não sabe de nada. Eu cheguei a ouvir uma mensagem de um pastor em que ele dizia assim, não, porque o pastor não tem que ficar dando tanto ouvido para as ovelhas, no sentido de como fazer a obra, ou pegar ideias e tal, porque a ovelha, às vezes a gente fica esperando muito da ovelha, e você vai lá e pede ideias para a ovelha, e a ovelha vira para você e faz mé, só tem isso para dizer. Quer dizer, isso é um ranço desses 1000 anos de trevas que a igreja passou e que cai na boca de um pastor nos dias de hoje. Né? E não é que seja pastor ruim, não. Às vezes são excelentes pastores até, mas tem esse ranço. E o que é isso daqui?
São as aves fazendo ninhos na grande árvore. Tá? São ranços. E essas heresias são citadas nessas cartas seguintes do Apocalipse. Tá? Aí nós vamos para... Pode virar a folha, virar a página. Vamos para a página 87, tá? Onde nós veremos o seguinte: a quarta parábola é a parábola do fermento. Isso é outra coisa que sempre tem interpretação invertida e que confunde. Gente, fermento na Bíblia é sempre coisa ruim. Não é coisa boa. E tem gente que fala que o reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, toda a massa ficou fermentada. É o reino dos céus, está sendo pregado e o mundo está crendo e está crescendo. Não sei o que. Não, ele estava narrando uma coisa que ia acontecer, tá? Que este fermento, que é uma coisa ruim, né? Vejamos o que a Bíblia fala, por exemplo, Mateus 6:6. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? No verso 11, como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando, mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Tá? O fermento são ensinos errados, são doutrinas erradas, são pensamentos errados, são consequências de aves montando seus ninhos na grande árvore. Marcos 8,15, advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Quer dizer, o Herodes tinha um outro tipo de fermento, né? O apóstolo Paulo também citou sobre fermento, né? Em algumas passagens, acabei não escrevendo todas aqui, mas você tem inúmeras passagens no Antigo e no Novo, né? O que são os pães asmos? São os pães de uma vida santa, uma vida separada, santificada para Deus, né? O que é pão asmo? É pão sem fermento, né? O fermento é aquilo que incha o pão e dá uma impressão de que o pão tem mais coisa do que ele tem, né? O fermento são aquelas coisas que também nos incham e nos dão a impressão de que a gente é mais do que nós somos, tá? Então, as falsas doutrinas, elas deturpam demais o evangelho e atrapalham, tá? Então, o que ele estava profetizando aqui? O que ia acontecer no reino dos céus? Este tempo da igreja, implantando o reino aqui na terra sem o rei presente, né? Como seria este tempo? Que ia ter uma mulher, tá? Que tem um significado, aí eventualmente até casado com a grande Babilônia, que é chamada de uma mulher que está sobre as muitas águas e tal, né? Mas uma mulher tomou e misturou uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Por isso que Jesus estava profetizando com essa palavra o que ia acontecer com a igreja. Ela ia ter uma doutrina, né, introduzida dentro dela, falsas doutrinas, tá? E essas falsas doutrinas iam se espalhar por toda a igreja, tá? Até que ela estivesse totalmente contaminada, totalmente fermentada, inchada de tamanho, vazia de conteúdo, inchada de aparência, vazia de vida, de realidade espiritual, tá? Então o fermento, queridos, é o pecado, é a falsa doutrina, né? É isso que aconteceu aqui, tá? Em Mateus 13, 34 e 35, fala assim: Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas.
nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então veja, por que ele citou isso daqui, no meio das parábolas? Porque ele estava dizendo o seguinte: eu estou falando, profetizando, tá? Em parábolas, o quê? Quem olha assim esse texto do fermento, isso daí é básico, né? Está falando do evangelho, o evangelho vai, né, influenciando, vai crescendo. Gente, o evangelho não é fermento, tá? O evangelho tem outro significado, ele não é fermento. O evangelho é a boa semente, né? É a palavra de Deus. O fermento é aquilo que contamina, tá? Não é o trigo, né? Não é o trigo. Bom, então, quando ele está falando proclamarei coisas ocultas através de parábolas, desde a criação do mundo, ele está dizendo o seguinte: essas parábolas estão revelando algo que era um mistério. O mistério do reino dos céus. Que mistério é esse? É a igreja. Eu só estou citando isso daqui mais uma vez. Eu não citei esta passagem. Eu já citei outra passagem mencionando que esse mistério do reino dos céus é a igreja. Tá? Ele está falando sobre a história da igreja, as lutas da igreja, as coisas que vão acontecer com a igreja, né? Tudo foi profetizado, tá? Não tem porquê um homem de Deus, uma mulher de Deus dizer: não tem que ficar na igreja. Tem que ficar, porque é lá que Jesus mandou você estar. E ele te disse: vai acontecer isso daí. Vai ter joio, vai ter falsa doutrina, vai ter pregador do diabo, vai ter essas doutrinas erradas contaminando toda a massa, né? Vai passar por essa fase, vai ter esse tempo, né? Isso vai acontecer. Essa é a igreja, é a história da igreja. Felizmente nós não estamos na era das trevas, né? Muita coisa tem acontecido de forma a mudar essa história, mas Jesus estava profetizando coisas ocultas desde a criação do mundo, coisas que não foram profetizadas. A igreja, judeus e gentios, a igreja, a habitação do Espírito Santo dentro de nós, a igreja, tá? Tudo isso era um mistério. Jesus, entre a primeira e a segunda vinda, isso era um mistério. Como que seria essa história, né? E aí nós vamos para a quinta parábola. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Tá? Lembra que o campo é o mundo, né? Ele falou lá atrás. O campo é o mundo. Tá? Então o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Quem é tesouro na Bíblia? Qual o significado de tesouro em algumas passagens do Antigo Testamento? Êxodo 19:5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Salmo 135, verso 4. Porque o Senhor escolheu a Jacó, a Israel, como seu tesouro pessoal. No verso 20,
No Salmo... Perdi a referência aqui. Eu vou ler aqui, depois eu passo a referência direitinho. Encontrei o meu servo Davi, ungi-o com óleo, meu óleo sagrado, a minha mão o susterá e meu braço o fará forte. Também o nomearei meu primogênito, mais exaltado dos reis da terra. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus. Tá? Então, veja, quem é tesouro na Bíblia? Tesouro na Bíblia é Israel. Tá? Então, no campo, ele encontrou um tesouro. Que campo é esse? É o mundo. E quem é este homem? Né? Quem é este certo homem que encontrou, escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo? Quem é que deu tudo que tinha para comprar a nação de Israel? A Bíblia diz que ela foi comprada com o seu sangue. Com o seu sangue. Então, quem é este homem que deu tudo que tinha para encontrar? Quem é o tesouro? O tesouro, ele está se referindo a Israel. Então, o que ele está dizendo aqui sobre esse período? Olha, eu vou encontrar, né? O reino dos céus é como um certo homem que encontra um tesouro e o esconde. A nação de Israel, nesse período, ficou escondida. Mas ela não será destruída. Pelo contrário, ela voltou para o seu espaço natural, de origem, a terra que Deus deu para este povo. Tá? E quando que ele vai se voltar para ele para restaurá-lo? Quando chegar esse momento da angústia de Jacó. Tá? Então ele é um tesouro que ele achou, escondeu, né? Vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Isso é o que está acontecendo, vai acontecer com Israel. Tem judeus convertidos hoje, tá? Mas a restauração de Israel, ela está escondida e vai ser achada. Tá? Por quem? Por este homem que deu tudo que tinha para comprar, né, esse tesouro especial. Tá? A sexta parábola, Mateus 13, 45, 46. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Então é um versículo parecido, tá? Só que essa pérola não ficou escondida. O tesouro no campo ele escondeu. A pérola, ela não ficou escondida, esperando um determinado momento. Esse negociante foi e comprou essa pérola no ato. Quem é a pérola na Bíblia? Então, primeira coisa, a pérola é um composto, é um elemento orgânico. Ele é de base orgânica, tá? Por incrível que pareça. Né? Ele sai da ostra e não é uma rocha, tá? Não é um mineral, ele é orgânico. A base da pérola é orgânica. E a pérola vem das águas. Aqui em Apocalipse 17, 1, está escrito assim: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta,
são povos, multidões, nações e línguas. Tá? Então a grande prostituta, tá? É um assunto lá de escatologia, né? Mas ela está sentada sobre, né? Povos, multidões, nações e línguas. E como que a Bíblia chama esses muitos povos, muitas nações, né? Muitas línguas? A Bíblia chama ele de águas. As águas que você viu, as muitas águas, são as nações, tá? É um significado bíblico. Essa não é a única passagem, eu não vou encher de passagens aqui, mas esse é o significado, tá? E as pérolas estão aonde? Aonde que essa pérola é achada? É na água. A gente vai ver muitas vezes na Bíblia, quando se refere a Israel, está se referindo à terra. A terra, Israel. As muitas águas, as nações. A terra, Israel. As muitas águas são as nações. Tá? Então, por que as nações, né, e as muitas águas? Porque quando houve o dilúvio e houve depois a formação dos continentes, né, as nações foram formadas e foram distanciadas entre si, além do efeito da mudança ou a confusão de línguas de Babel. Tá? Então as águas fizeram as separações das nações. Então as nações têm uma ligação com as águas, Israel com a terra. Né? Em Atos 20, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Tá? Então, o negociante quem é? É Jesus, que encontrando uma pérola, né? O negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor, né? Veja, quem são os adoradores que o Pai procura? O Pai busca para si verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quem é a igreja? São os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O Pai é aquele que está em busca deles. O Senhor. Pai, Filho, Espírito Santo está em busca. E nesse contexto, ele foi, achou uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha, comprou. O que Deus fez? Né? Mandou o seu Filho. O que o Filho fez? Deu a sua própria vida e comprou. Com que preço? Com o seu sangue. A igreja comprou o nosso resgate, pagou a nossa libertação, pagou a nossa transposição do reino das trevas, do império das trevas para o reino da luz, da glória do seu Filho. A pérola é a igreja, são os convertidos das nações. Tá? O tesouro é Israel. O negociante é Jesus. É aquele que vai dar tudo que tem para nos comprar. Então, o que Jesus estava falando com essas parábolas? Ele primeiro passou uma história dizendo que tudo, olha, a coisa vai ficar feia. Né? Essa massa aqui vai ser toda fermentada. Isso vai acontecer. Sob a influência de uma mulher. Que mulher? Essa citada aqui de Apocalipse. É a grande Babilônia. A Bíblia chama ela em Apocalipse a mãe de todas as meretrizes da terra. Quer dizer, foi a partir dela que vieram todas as misturas, as heresias, as deturpações de Deus, as ofensas a Deus, tudo partiu da história da Babilônia, a antiga Babilônia.
Então esta mulher, ela tem a mesma relação, é aquela que vai lá, joga fermento na massa, uma grande quantidade, e a massa fica toda levedada. Vamos para a sétima parábola. Eu sei que muitos aprenderam essas parábolas com interpretações completamente diferentes, mas é que foram tiradas do seu contexto. Lembra, a Bíblia revela a própria Bíblia. E a gente precisa, para discernir as palavras, os textos bíblicos, nós precisamos associar. E aqui tem, para você dizer que o fermento é uma coisa boa, você tem que contrariar todo o significado de fermento na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, nos evangelhos e nas cartas. O apóstolo Paulo fala várias vezes sobre fermento, sempre como coisa ruim, né? O Antigo Testamento, a lei de Moisés, nós temos inúmeras citações sobre fermento como coisa ruim. Quem é tesouro na Bíblia? Tesouro é a nação de Israel. Quem é que deu tudo que tinha para ir lá e comprar? Gente, nós não compramos a nossa salvação. Nós não compramos o Evangelho. Nós não conquistamos o Evangelho. O Evangelho nos foi dado, a salvação nos foi dada. Nós recebemos pela graça. Nós recebemos por fé. Eu não sou o negociante que achou um tesouro e foi, não. Entreguei minha vida totalmente ao Senhor, não é isso. Tá? É o Senhor que nos achou. Não somos nós que achamos a Deus, Deus que nos amou primeiro e nos chamou. Quem está buscando verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade é o Senhor. Ele está em busca de nós. Eis que o semeador saiu a semear. Ele está em busca, não somos nós. O apóstolo Paulo diz, todos a uma se extraviaram, não há um que busque a Deus. Não há um justo sequer. Mas Deus veio até nós. Tá? Então não podemos inverter o significado destas parábolas do tesouro e da pérola. Então Jesus estava dizendo aqui, olha, tudo isso vai acontecer, mas eu vi a pérola, tá? E eu comprei a pérola. Vocês são para mim uma pérola preciosíssima, e eu vim e dei o que eu tinha de melhor eu dei de tudo para comprar vocês. Eu mudei a minha natureza, eu me fiz homem. E me tornei o primeiro de uma nova espécie. Espíritos vivificantes. Sétima parábola, a parábola da rede. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Eles então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. De novo a citação. No final desta era vai acontecer o quê? Né? Os pescadores, quando Jesus chamou os discípulos, ele falou o quê? Os pescadores, né? Pedro, Tiago, André e João, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Tá? Então lança as redes. Quando está cheio, os pescadores a puxam para a praia. Eles se assentam, juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus, vocês entenderam todas estas coisas? Sim, responderam eles. Por alguma razão, de alguma forma, eles estavam entendendo.
que o tempo da revelação para todos havia passado. E Jesus estava falando de uma nova revelação. E esta revelação é a igreja, se convertendo ao Senhor, é um tempo futuro. É essas coisas que vão acontecer neste tempo. E ainda, ele dá mais uma dica aqui. Porque veja, ele acabou de falar lá atrás, que isso repete o que está escrito pelo profeta. Eu vou falar coisas novas por parábolas que nunca foram ditas antes. Mistério do reino dos céus, a igreja. E aí vem a oitava parábola, Mateus 13, 52. Então lhes disse, por isso todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Tá? Então o homem de Deus hoje, ele tira do seu tesouro, tá? É o mestre da lei. Qual é o tesouro de um mestre da lei? É a palavra. Instruído quanto ao reino dos céus, qual é o meu maior tesouro? Isso daí lá atrás eu recebi uma palavra de Deus me dizendo, olha, você vai prosperar, eu vou te dar muitas coisas, mas o seu maior tesouro será a minha palavra. Sua maior riqueza será a minha palavra. Guarda isso, não se esquece. Né? Eu tinha 20 anos, talvez. Nunca mais esqueci disso daí. Então, qual é o tesouro de um mestre? É a palavra. E ele está dizendo o seguinte, você vai tirar coisas novas e coisas velhas. Coisas velhas está se referindo a tudo que já havia sido profetizado, estava sendo ministrado. E agora ele está falando de coisas novas. É quase como se estivesse dizendo o Velho e o Novo Testamento. O mestre instruído na lei quanto ao reino dos céus é dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas valiosas do Velho e do Novo Testamento. Coisas valiosas de toda a revelação dos profetas, tudo que já tinha sido profetizado, e as coisas novas que eu estou profetizando agora que nunca foram profetizadas antes, que eram ocultas. Está começando a ficar mais claro? Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Tá, então veja, no início, Jesus, cheio do Espírito Santo, começa a fazer milagres, né? Promovendo os sinais para mostrar, eu sou o Senhor, eu sou ungido. E começa a anunciar o reino. Né? Começa a anunciar o reino. Depois, ele vai anunciando, pregando, ministrando, e ele precisa colocar a palavra de Deus no seu lugar. E aí você tem o Sermão do Monte, onde ele vai, contrasta, ele fala, olha, qual é o perfil do cidadão do reino? Esse é o caráter do homem e da mulher do reino de Deus. Não é isso que vocês têm recebido dos fariseus. E aí, no meio desse sermão, ele fala, olha, se vocês não ultrapassarem em muito a justiça dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Então ele fala da justiça interior, a justiça exterior, a justiça da aparência. Ele fala da justiça das normas e a justiça do coração. E vai fazendo um monte de contrastes, né? Mostrando que, olha, o padrão de Deus é muito alto mesmo. Mas ele estava ensinando isso, aquela não era uma mensagem de salvação, era uma mensagem de colocar as coisas no prumo. E isso é o que Deus quer. Essa é a vontade de Deus. Não é o que o escriba e o fariseu estão te ensinando, o caminho é esse aqui. E é um caminho... Olha, te disseram não matarás, eu porém vos digo, quem chamar irmão de tolo, no seu coração já matou.
Vos foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quem adulterar, né, quem olhar com intenção impura para a mulher do seu próximo, no seu coração já adulterou. Então, ele estava mostrando, olha, a palavra, a santidade de Deus muito mais forte, muito mais profundo, muito mais denso do que isso. Isso não tem nada a ver, estão misturando tudo. E aí, o que acontece? O passo seguinte, qual foi? A rejeição dos judeus ao reino que estava sendo oferecido, ao rei que estava sendo apresentado. Depois dessa rejeição, Jesus então começa a pregar em parábolas, que foram o que a gente viu aqui. Por quê? Porque aquelas pessoas, aqueles judeus para quem ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então o que ele faz? Ok, já foi feito o julgamento. A partir de agora, já que eles ouviram de mau grado, de má vontade, não quiseram ver, não quiseram, então, a partir de agora o coração deles está endurecido, porque não é mais com eles que nós vamos fazer o plano. É como o endurecimento do coração do faraó. Já que não quis, não aceitou, não acatou, a partir de agora vai entrar numa fase de juízo, mas eu não abrirei mais espaço para o arrependimento e conversão desses aí. Já terminou o tempo deles, né? Já está decidida a rejeição de Israel, porque Israel já me rejeitou. Tá? Então ele começa a pregar em parábolas. A rejeição em Mateus 12, as parábolas em Mateus 13. Resumindo o período da igreja, na página 89, tá? Haverá semeadura da palavra de Deus durante toda essa época. Segundo, a qual será imitada por uma falsa semeadura, é o joio. Terceiro, o reino assumirá uma proporção externa aparente enorme, mas sem sua identidade original. A igreja perdeu sua identidade. Quarto, internamente será marcado por uma doutrina corrompida. Tá? Não é uma doutrina específica, é a doutrina da igreja estará corrompida. Quinto, porém, mesmo assim, o Senhor ganhará para si um tesouro peculiar, um povo formado dentre Israel e a igreja. Esta época terminará em julgamento, com os ímpios excluídos do reino a ser instaurado, e os justos serão tomados para receberem as bênçãos desse reino, agora com o rei fisicamente presente, né? É na volta de Jesus. Então, aqui ele narra o que vai acontecer. Ele estava falando de coisas novas. Esta era que começa na primeira vinda e termina na segunda vinda, esta era não tinha sido profetizada. Era coisa oculta. Então, enquadrado aqui, eu coloquei, vejam, eu não vou implantar o reino, vou embora e até voltar haverá uma época, ou uma era, ou um período com essas características. Jesus voltará à terra novamente, 7 anos após o arrebatamento da igreja no final da tribulação. Não é o fim de tudo, mas sim o final deste período que Jesus está profetizando. Período que começaria com a ausência do rei em seu reino e terminará com a volta do rei para reinar então fisicamente na terra. O período profetizado trata, portanto, do período em que o rei estaria ausente fisicamente da terra. Tá? Capítulo 17, vira a página aí. A gente vai terminar só rapidinho, eu vou citar algumas coisas que estão totalmente relacionadas com isso que a gente ministrou aqui, tá? Eu já avancei aqui nas palavras dentro desse texto
dessa página 90, que é a primeira página do capítulo 17, né? Final dos discursos de Jesus Cristo. Tá? Os judeus rejeitaram o Senhor começa a falar em parábolas, tá? E depois disso tudo acontecer, em algum momento eles pedem um sinal. Os escribas e fariseus vão lá, dá um sinal para nós. Jesus já tinha dado sinal de ressurreição, sinal de cura de cego, paralítico, leproso, né? Andou sobre as águas, um monte de sinais foram dados, mas eles não creram, né? E aí Jesus vai e fala, né, que o único sinal que eu vou dar para esta geração é o sinal do peixe, né, de Jonas, tá? Em Mateus 12, nos versos 38 a 45, né, Jesus fala, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então este é o sinal, eu vou morrer e vou ressuscitar. Este é o sinal que eu vou deixar para essa geração, a morte e ressurreição, né? E apareceu para muitas testemunhas que o viram e começaram a pregar esse evangelho. É muito interessante aqui, né, a oração de Jonas dentro do peixe. Está aqui no final da página 90. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olhei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. O Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Tá? Então, quando Jesus faz essa analogia, ele está dizendo o seguinte, a vida de Jonas dentro do grande peixe, tá? Que não é necessariamente uma baleia, pode ser até alguma coisa que não exista mais hoje, né? algum peixe que não exista mais nos dias de hoje, né? Ou que até nós nem chegamos a conhecer um peixe de tal tamanho na profundeza dos mares, embora tenha relatos históricos, tá, de que na Inglaterra, acho que há um século atrás, alguma coisa assim, uma pessoa ficou na barriga de uma baleia durante cerca de acho que ficou até mais de 3 dias, mas alguma coisa assim, ficou um tempo muito longo, não me lembro agora esses detalhes, mas um tempo muito longo, foi achado, esse peixe foi pescado
e quando abriram o peixe encontraram um ser humano lá dentro. E aí eles viram que esse ser humano ainda tinha pulsação, levaram para o hospital, ele foi recuperado aí, e foi uma história assim extraordinária, né? Então, nos faz lembrar essa história de Jonas, e Jesus está dizendo o seguinte, olha, aquilo era uma profecia, de que o Filho de Homem ia ficar 3 dias morto e ia ressuscitar, né? Deus ia levantar ele dos mortos, assim como levantou Jonas. E Jonas foi cuspido para a terra, foi devolvido da barriga, né, do grande peixe, para evangelizar toda uma população. Ele tinha um chamado e tinha que ser cumprido. Ele estava fugindo desse chamado. Deus pegou ele e falou, olha, não vai, você vai cumprir esse chamado, está na tua vida, e mandou ele de volta para a vida, né? Quando Jonas clamou ao Senhor. Então, o sinal para essa geração é a profecia de Jonas, que vai se cumprir na vida de Jesus, né? A sequência aqui da página 91, tá? Você pode ler e tudo, ele vai detalhar um pouco mais, vai te fazer lembrar do quê? De tudo aquilo que a gente falou nesses últimos 30, 40 minutos. Tá? Essa sequência histórica, essa formação do mistério do reino dos céus, as 8 parábolas. Por que parábolas? Por que nesse momento? Né? É só uma lembrança, uma retomada desse assunto. Eu peço que vocês leiam. E na próxima aula, nós vamos entrar nesse terceiro discurso de Jesus, que é Mateus 24 e 25. Tá? É uma nova história. Tá? Jesus vai falar muito sobre esse período da tribulação que vai acontecer, né? E é o discurso seguinte, o terceiro discurso dos mais importantes de Jesus. Amém? Eu oro pela sua vida aí, que você esteja sendo fortalecido no Senhor. Senhor, guarda a vida dos teus filhos, tuas filhas, que sejam firmes, que sejam determinadas a te buscar, a estar na tua presença, que o Senhor abra o coração, a mente de cada um deles, Senhor, que haja disposição, que haja graça na minha vida para estar firme no Senhor e poder ministrar com graça, com singeleza de alma, com o coração puro, Pai, a tua palavra para os teus filhos e filhas, Senhor, que a tua revelação, Pai, seja profunda, marcante, transformadora e geradora de muitos frutos na vida de muitas pessoas, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que até o final sejamos fortes, valentes, corajosos para se aprofundar na tua palavra. E eu oro pela vida desses teus filhos e filhas, que possam, Senhor, divulgar aquilo que estão conhecendo, que possam, Senhor, ministrar na vida de outros, possam levar esta palavra, este evangelho ao coração de muitas pessoas, em nome de Jesus. Amém, Senhor.